Eu quero mostrar aqui agora como o homem exerce essa liderança amorosa. Eu quero ser mais específico aqui. Como é que o homem faz para exercer essa liderança na sua casa com a sua mulher? Como ele ama a sua mulher? Primeiro, suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais da mulher. No sentido físico, alimentando ela e protegendo, como diz lá no versículo 29 do capítulo 5, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para os maridos. Que ninguém odeia a sua própria carne. Ou seja, ninguém trata mal a si mesmo. Todo mundo procura se beneficiar, se tratar bem. Então, se a sua mulher é uma só carne com você, é o que ele está dizendo aqui. Como a sua esposa é uma só carne com você, você tem que tratar ela da maneira como você trata a si mesmo. E como é que você trata a si mesmo? Você alimenta e você cuida do seu corpo. Todo mundo busca alimento para si, cuida do seu próprio corpo, da sua saúde, do seu bem-estar. Então Paulo está dizendo, você, homem, tem que fazer a mesma coisa com a sua mulher. Assim como você alimenta a si mesmo e cuida de si mesmo, você tem que alimentar a sua mulher e protegê-la, como ele diz aqui, como Cristo faz com a igreja. Jesus, ele alimenta a igreja, ele protege a igreja, ele supre as necessidades da sua igreja. Dia após dia, ele alimenta com a sua palavra, ele alimenta com o seu amor, com a sua dedicação, com o seu cuidado, todos os dias protegendo, amando, cuidando, suprindo todas as necessidades da sua igreja. É o que Cristo faz pelo seu povo. Todos os dias, ele faz isso pela sua noiva, que é a sua igreja. Então o que Paulo está dizendo? Em outras palavras aqui, que os maridos também devem fazer isso pelas suas mulheres. Devem alimentar e proteger elas. Desde o início, Deus colocou sobre o homem a responsabilidade de ser o supridor, o provedor da casa. Aquele que precisa trabalhar. A gente vê lá em Gênesis 2,15 que a palavra de Deus diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2,15. Era a responsabilidade do homem cultivar e guardar o jardim. Em Gênesis 3,19, como consequência do pecado, Deus diz assim para o homem: no suor do rosto comerás o teu pão. Então, sobre o homem sempre esteve a responsabilidade, desde o início que Deus colocou, de trabalhar para suprir a necessidade da família. De trabalhar para suprir tudo aquilo que a família precisa. Essa é uma responsabilidade do homem, que Deus deu ao homem. É uma responsabilidade dele como líder. Isso não quer dizer que a mulher está proibida de trabalhar. A gente vê em Provérbios 31, que eu vou já ler alguns versículos, que fala que a mulher, ela exercia alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de atividades. A mulher pode auxiliar o seu marido nessa função também. Não, isso não se constitui um pecado. Só que a responsabilidade foi dada ao homem. O homem é que tem o papel, primeiramente, de suprir as necessidades da sua família. Infelizmente tem muito homem preguiçoso, né, que às vezes não quer trabalhar, joga tudo nas costas da mulher, para que a mulher venha ter a responsabilidade sobre a casa, para que a mulher venha suprir tudo. Ele quer que a mulher cuide de casa e ainda trabalhe fora e cuide dos filhos, faça tudo. Enquanto ele muitas vezes passa o dia em casa, assistindo televisão, deitado numa rede, sem fazer nada, não vai atrás de emprego, não faz nada, porque ele acha que não tem nada para fazer, que ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas ele tem a responsabilidade diante de Deus de suprir as necessidades da sua família. Como Cristo, que é o cabeça da igreja, supre as necessidades da igreja. Então a mulher pode auxiliar ele nisso. Só que ele é que tem essa responsabilidade. Infelizmente, o que às vezes acontece hoje é que os valores estão tão distorcidos que às vezes o homem não quer trabalhar e a mulher toma para si a responsabilidade que é do homem e acaba sustentando a família.
e é colocado sobre ela uma carga que Deus nunca intencionou, nunca quis colocar. Essa responsabilidade é do homem. E a mulher acaba, às vezes, tomando essa responsabilidade para si. Às vezes também por causa dos conceitos modernos, feministas, né? Muitas mulheres querem exercer o mesmo papel do homem, porque acham que se não exercerem esse papel, elas vão estar sendo inferiores. Mas o fato dela não trabalhar não significa que ela é inferior, apenas ela exerce uma função diferente na casa. Mas se ela vier a trabalhar, isso não é pecado, desde que a família não seja prejudicada por isso. Por exemplo, às vezes algumas famílias são prejudicadas porque quando a mulher trabalha, a responsabilidade da criação dos filhos é terceirizada, é dada para outras pessoas, para pessoas que não são nem da família muitas vezes, ou que às vezes são da família, mas que não têm os mesmos valores cristãos, que não caminham com Deus e acabam ensinando coisas para os seus filhos que você não gostaria. Então, quando a família é prejudicada, principalmente quando os filhos estão sendo prejudicados, pelo fato da mulher também trabalhar e o homem também trabalhar, é um caso a se pensar, será que vale a pena ferir esse princípio e deixar os filhos abandonados ao cuidado de outras pessoas que não vão educar bem os seus filhos, que não vão cuidar bem deles, e os seus filhos também vão sentir a falta que os seus pais vão fazer, principalmente da figura da mãe. E a idade, principalmente quando os filhos são pequenos, é a idade que os filhos mais precisam desse cuidado da mãe. E infelizmente muitas mulheres optam por trabalhar e deixar os seus filhos praticamente abandonados aos cuidados de outra pessoa. Então, quando a gente não exerce os nossos papéis, a família acaba sendo prejudicada. O ideal de Deus é que o homem seja o supridor e que a mulher seja a sua auxiliadora. Então, essa é a vontade de Deus. Então, isso pode haver uma leve mudança nisso? Pode, desde que não prejudique a família. Outra coisa que o homem deve entender no seu papel de líder, como ele deve suprir as necessidades da mulher, como a palavra de Deus fala, que ele deve alimentar e cuidar dela. Isso também não só num sentido físico e material, mas também num sentido emocional. A mulher ela tem necessidades emocionais. E uma coisa que todo marido deveria se perguntar: como é que está a sua esposa? Como é que está a minha esposa? Será que a minha esposa está bem emocionalmente? Será que eu tenho suprido as necessidades emocionais dela? Porque quantas mulheres não estão nos seus casamentos destruídas? As mulheres estão acabadas, às vezes, emocionalmente dentro de casa, vivendo uma vida de medo, de baixa autoestima, de uma vida de solidão, de tristeza, de infelicidade, de desânimo, mulheres frustradas, mulheres carentes, mulheres que não são amadas, mulheres que não são cuidadas, mulheres que não têm carinho, mulheres que não têm afeição, que o homem não supra as suas necessidades emocionais de maneira nenhuma. E o homem às vezes acha que porque está dando a comida em casa, ele acha que isso já é o bastante. Ele acha que porque está suprindo essa necessidade física da mulher, dando dinheiro e dando comida, ele acha que por causa disso, ele está suprindo a necessidade da mulher. Só que muitas vezes a mulher está com outra carência. A mulher está com a carência emocional. A mulher está com a carência de amor, de afeto, de carinho, de ser suprida na sua área emocional. Emocionalmente ela está doente, emocionalmente ela está mal, ela está depressiva, ela está indo de mal a pior. E muitos homens não estão nem aí para suas esposas, não estão nem preocupados com a maneira como as suas esposas estão vivendo. Estão falhando como líderes, como cabeça da sua família, se não estão suprindo as necessidades delas, cuidando das suas emoções, cuidando do coração da sua esposa, de como ela está se sentindo como mulher. Porque, maridos, se a sua mulher é uma mulher infeliz, triste, amargurada, depressiva, com certeza você não está cumprindo o seu papel.
com certeza você está falhando como marido. Você tem uma responsabilidade grande nisso. É claro que cada pessoa tem a sua responsabilidade pessoal, mas muitas vezes a mulher é assim no casamento porque o marido não supre as suas necessidades de afeto, de carinho, de amor. E a mulher acaba não se tornando tudo aquilo que ela poderia ser. Uma mulher realizada, com a autoestima elevada, uma mulher feliz, uma mulher que se sente amada, que se sente bem no seu lar, que tem carinho, uma mulher que se sente acolhida, que se sente cuidada, que se sente protegida. Muitas mulheres não se sentem assim. E aí depois, quando a bomba explode, a mulher pede o divórcio e quer se separar, o homem fica surpreso. Mas por quê? Por que você quer se separar de mim? Eu dou tudo que você precisa. Eu dou comida, eu dou roupa, eu dou tudo que você quer, eu dou. Mas não dá o principal, não dá amor, não dá carinho, não dá afeto. E a mulher precisa muito mais do que comida e roupa. A mulher precisa ser amada, ser cuidada, precisa ser bem tratada. Jesus, ele cuida do coração da sua igreja, do coração do seu povo. Jesus, ele ama, ele trata bem, ele consola, ele levanta aquele que está abatido, ele cuida do que está cansado, ele cuida do que está triste, ele levanta o que está doente emocionalmente, ele tira a angústia, ele tira a ansiedade, tira medo, tira depressão, tira tristeza, ele torna a pessoa uma pessoa feliz, realizada, alegre, plena, uma pessoa satisfeita. É isso que o homem precisa fazer pela sua mulher. Outra coisa, o homem tem que levar a mulher a crescer espiritualmente. Você, marido, tem a responsabilidade de cuidar da sua mulher no sentido espiritual, de suprir as necessidades espirituais dela. Olha só o que Cristo faz pela igreja. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que Jesus faz pela igreja. Jesus supre as necessidades espirituais da igreja, para que a igreja seja santa, seja sem defeito, e no dia da volta de Cristo ela esteja santa e irrepreensível na presença de Cristo. Ele está a cada dia cuidando da sua igreja para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela se torne tudo aquilo que Ele deseja para ela, no sentido espiritual. Cristo cuida, Ele santifica, Ele faz a sua igreja crescer. Então é claro que o marido não tem esse poder de fazer a sua mulher crescer. Não é ele que transforma, mas ele, como líder da casa, ele tem que ter o cuidado de providenciar todo o necessário para que a sua mulher cresça espiritualmente. Você, marido, é responsável pelo crescimento espiritual da sua mulher, de fazer ela se tornar uma mulher de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, segundo a imagem de Deus. É sua responsabilidade ensinar a palavra para ela, aconselhar, edificar, orientar, para que ela amadureça, para que ela se torne como Cristo, para que ela seja parecida com Cristo. Você tem essa responsabilidade diante de Deus. E um dia você vai prestar contas a Deus de como você cuidou da sua mulher. Um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar: como foi que você cuidou da minha filha, que eu dei para você, para que você fosse uma só carne com ela? E o que você vai dizer diante de Jesus? Porque Jesus ama a filha dele, que é a sua esposa, e ama você também, que é filho dele. E você vai prestar contas de como você tem cuidado dela. E se ela não cresce espiritualmente, se ela não amadurece, se ela não tem conhecimento de Deus, se ela não é uma pessoa de Deus, ela tem responsabilidade sobre isso? Sim. A responsabilidade maior pesa sobre ela. Mas se você não fez a sua parte de orientar, você foi omisso diante de Deus, e Deus vai cobrar de você a sua omissão também como líder, que você deveria ser o líder espiritual dela. Então essa é a maneira que o homem deve ser como líder. Ele tem que exercer essa liderança em amor, amando a sua esposa,
para que a sua esposa possa se tornar tudo aquilo que Deus deseja para ela e a família possa sim ser abençoada.